Bom dia, família! Bom dia! Como essa segunda-feira amanheceu mais azul, meus amigos? Que dia é esse? E é claro, torcedor cruzeirense muito feliz com a vitória de ontem. E a repercussão na imprensa tá gigantesca. Todos valorizando a vitória do Cruzeiro. E eu tenho visto a imprensa não criticar muito a derrota do Flamengo, mas principalmente valorizar a partida do Cruzeiro, que foi muito organizado taticamente em quase todos os momentos da partida. E os jogadores conseguiram desempenhar um grande futebol. Vou aplaudir o Cássio com grandes defesas, o Vidalba e o Fabrício Bruno com grandes disputas, o Fagner e o Kaique que deram a vida dentro de campo, o Romero, que classe do Romero. Cruzeiro, eu peço logo a vocês, Cruzeiro, renove urgentemente o contrato do Romero. Esse cara merece pelo menos mais 2 anos de contrato. E o próprio jogador já tem recusado investidas de outras equipes para continuar na Toca da Raposa. E outra história também, a gente vai colocar aqui na tela para vocês o que a imprensa tem falado sobre a grande partida do Cruzeiro. Destaques para a fala do Felipe Melo, Denilson Show, André Rizek lá na Sport TV. Só que antes, família, eu peço a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira o que disse a imprensa sobre o momento da Raposa. Foram contratados como grandes nomes para o Cruzeiro, as 2 estrelas para a temporada. Os 2 foram tirados do time pelo Leonardo Jardim. Um, que tem até uma fama de ser bravo, de não gostar, aceitou, tá segurando, e hoje foi o herói da noite no Mineirão. E o Dudu teve que sair pela porta dos fundos do Cruzeiro, porque essa é a verdade. Ele está saindo pela porta dos fundos do Cruzeiro, né, da Toca da Raposa. E o Gabriel, que aguentou calado, não deve estar gostando nada de ser banco, claro. Um jogador desse tamanho não vai gostar mesmo, mas teve o momento dele hoje de brilho. Quem sabe isso já no jogo contra o Vila Nova pela Copa do Brasil no meio da semana. Ele jogou bem, deu assistência para o Caio Jorge, fez um bom jogo. Hoje entrou no finzinho, parecia que nem ia entrar, mas acabou. Um cara que é iluminado como ele, predestinado como ele, teve a chance. E aí mostra bem essa balança entre ele e o Dudu, né, cara? E o Dudu não vinha jogando mal no Cruzeiro. Exato. Né? Mas era um problema. Vinha jogando mais que o Gabigol. Algum problema interno. Agora, o Gabigol. Foi a entrevista que ele deu. Exatamente. Ele externou, né? Isso, externou que não entendia porque não estava jogando, reclamou, comprou essa briga e deu ruim pro Dudu. Mas o Gabigol, por exemplo, o Jardim já tinha dado uma entrevista e falou do comportamento dele, que estava gostando do comportamento dele, que gosta do Gabigol. Isso nota realmente que é um cara que está muito mais maduro do que se viu há um tempo atrás. E assim, é um cara que tem sido profissional e por isso hoje foi... Deus iluminou para que fizesse o gol da vitória do Cruzeiro. E muitas vezes a gente parte para contar a história pelo time que perdeu, né? Porque pelo Flamengo e Palmeiras, nesses 2 casos, serem os favoritos. Mas nesse caso, o Cruzeiro ganhou o jogo. O Cruzeiro colocou o Flamengo em dificuldade, o Flamengo não conseguiu ter o conforto que tem normalmente nas partidas. Exatamente. O Cruzeiro marcou muito bem, fez uma marcação agressiva e quando não conseguia roubar a bola, fazia falta, que faz parte do jogo também. O Cruzeiro fez um partidaço hoje, cara, um partidaço. Segundo tempo, o Rossi foi o melhor jogador do Flamengo, isso dá o tom do que foi o segundo tempo, né? O Flamengo pouco atacou no segundo tempo, pouco ameaçou o Cássio. Então, assim, foi uma vitória... de um time que está amadurecendo, de um time que está encontrando a sua melhor formação e que pegou um time que é um dos favoritos ao título, se não é o maior favorito, e deu uma amassadinha no Flamengo hoje, cara. O Flamengo hoje ficou em muita dificuldade. O Cruzeiro já tinha feito um grande jogo contra o Bahia, que era a segunda partida em que Dudu e Gabigol eram barrados. Essa história começa no Morumbi, um empate, aí no segundo jogo em casa o Cruzeiro já tinha feito um grande jogo. O Flamengo não tinha sofrido o que sofreu hoje no Campeonato Brasileiro. Empatou com o Inter na primeira rodada, o primeiro tempo foi equilibrado, depois dominou. Não tinha tido um time nesse Campeonato Brasileiro que tenha feito o Flamengo sofrer como o Cruzeiro fez hoje. O Flamengo finalizou menos que o Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo não finalizou menos que nenhum outro time no campeonato, em nenhum dos jogos anteriores. Isso já mostra a performance do Cruzeiro, o bom nível de jogo que fez o Cruzeiro hoje. É uma característica desse time do Cruzeiro é pressionar
o adversário lá no campo defensivo, dificulta muito essa saída de bola. Faz isso contra o Bahia, que tem uma boa saída de bola, inclusive o Rogério Ceni tem bons mecanismos, Felipe Luiz tem bons mecanismos também, tem bons zagueiros para sair jogando, é uma característica desse Flamengo. E esse Cruzeiro é um time que pressiona muito no campo do adversário. Então, não tem problema ficar exposto lá atrás, vai estar sempre todo mundo. Você tem um Christian, que é um que está jogando pelo lado direito, mas ele é mais um volante / meio campista. Caio Jorge é jovem, é um cara que coloca muita intensidade. Tá jogando o próprio bem. Matheus, com certeza, o próprio jogando Matheus bem. Pereira, que é um cara que a gente... Tomou decisões incômodas. Cara. Exato. Você barrar o Dudu, o Gabigol, barrou O William. o lateral esquerdo, o Marlon, foi pro Grêmio, porque foi Exato. perdendo espaço. Implantou um esquema com 3 volantes, pôs o Christian, que tinha sido contratado Exato. no início da temporada. Ele tomou decisões que incomodariam ou que podem incomodar, né? Agora tá se grandão, mostrando né? Porque o time certo. Tá grandão, melhorou muito mostrou com que ele. conhece Exato, o elenco, né? exato. Mostrou que conhece o elenco Exato. tá com ele. Agora, tem 3 pontos aí que eu quero citar aqui. Primeiro de tudo, a torcida do Cruzeiro. Mineirão lotado faz uma diferença enorme. Cruzeiro, os caras davam um carrinho e a torcida Atmosfera, vinha, né? atmosfera maravilhosa, a torcida do Cruzeiro. Né? Há de se destacar isso aí. Agora, o Cruzeiro, ele durante uma boa parte do primeiro tempo, inclusive fez o gol dessa maneira, como a Aline falou, ele pressiona alto, rouba a bola e faz o gol. Tinha mais ou menos 13 faltas do Cruzeiro contra 3 do Flamengo. Sabe assim, o Cruzeiro quando não dava, ia lá e parava. E o Flamengo, ele começou a jogar quando o Cruzeiro parou de pressionar. Diminuiu a intensidade. Então diminuiu a intensidade, o Flamengo começa a ter um pouco mais de posse de bola, começa a criar, que tem os jogadores que criam mesmo, que aí sai o golaço do Arrascaeta. E logo depois o Cruzeiro fala, não, a gente não pode, porque senão o Flamengo vai virar. Eu estava assistindo o jogo e falei, cara, o Flamengo vai acabar virando o jogo, porque o Cruzeiro deixou de marcar, deixou de pressionar, Diminuiu no segundo deixou tempo. de tirar o Flamengo da zona de comodidade dele, sabe? Foi o que o Cruzeiro fez no segundo tempo inteiro. Então, assim, Mineirão lotado, Cruzeiro com intensidade, dificilmente o Cruzeiro vai Sabe ser o que batido. me chamou a atenção? O Leonardo Jardim só foi mexer no time depois que o Felipe Luiz já tinha feito as 5 substituições. Aos 43 do segundo Uma tempo. delas por lesão, assim, eu não sei se lesão, o Cebolinha sentiu alguma coisa, o Bruno Henrique entrou, mas as outras foram todas questões para tentar melhorar o nível de jogo do Flamengo. E o Leonardo Jardim foi com o time até praticamente o fim do jogo. E muitos desses caras jogaram contra o Vila Nova na quinta-feira pela Copa do Brasil. E o Flamengo praticamente poupou o time todo contra o Botafogo da Paraíba. Eu achei assim, a intensidade que o Cruzeiro colocou no jogo, assim, a força física com a qual o time jogou hoje, foi muito impressionante. O assim, jogo cara. da Copa do Brasil do Flamengo, um jogo difícil, porque é um campo pesado. Mas os caras não jogaram, né? 9 caras não jogaram o jogo. Tenso. O gol do Arrascaeta, o Felipe Melo falou do Cruzeiro baixar um pouco a marcação. Se você pegar a origem do gol do Flamengo, o Gerson tem uma liberdade de fazer uma virada de bola pro Cebolinha tranquilamente. Essa bola vem na... Ele entra, tem 2 jogadores marcando, ele tá de costas pra bola, de costas pra Consegue área, tirar o cruzamento. e ele consegue tirar o cruzamento, e é uma coisa que você não vê nesse Flamengo. Você não vê o Flamengo deixando o cara... Fazer o que o Cruzeiro fez hoje, né? De pressionar Sem o Flamengo dúvida. na saída de bola. Vou chamar de peito, vocês podem usar o termo que vocês queiram. E acho que isso acaba empoderando o treinador, porque dá razão a ele, quando ele lá atrás ele barra Dudu e Gabigol falando em mais intensidade, que a gente viu hoje. Exato. Como o Cruzeiro sufocou a saída de bola do Flamengo, cara. Eu acho que assim, se fosse empate, também não seria nada demais o jogo. Não. Mas se tivesse um vencedor, Cruzeiro. teria que ser o Cruzeiro como foi. E olha só, família, antes de encerrarmos o nosso conteúdo, eu gostaria de colocar aqui na tela para vocês as falas do treinador Felipe Luiz, que ressaltou a qualidade tática do Cruzeiro e que realmente foi um jogo muito difícil e que o Cruzeiro conseguiu anular muitas tentativas do Flamengo. Foram feitos elogios ao comando do treinador Leonardo Jardim. Antes de colocarmos aqui para vocês, eu peço que deixe o seu gostei e que também se inscreva no nosso canal. Agora escutem as falas do treinador Felipe Luiz. Muito difícil, um adversário muito bem treinado. Temos que dar méritos para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, uma derrota que dói muito, né? Primeiro, acho que como visitante, mas que tiramos lições dessa vitória, dessa derrota para poder continuar crescendo e evoluindo. Muito bem trabalhado.
Temos que dar mérito pro que o adversário fez. Conseguiram bloquear muito bem a nossa saída de bola, mas mesmo assim conseguimos sair várias vezes e no último terço acabou que não conseguimos fazer o gol. Numa perda da bola, né? O grande perigo do Cruzeiro e a forma que eles têm de jogar é te forçar o erro para conseguir contra-ataques. Assim, eles fizeram gols contra o Bahia, fizeram gols contra o Vila Nova, fizeram alguns gols também nessa caminhada. E hoje foi assim, um erro de técnico e acabaram aproveitando a chance, mas o time em nenhum momento se abalou, continuou jogando. Claro que, como você falou, tecnicamente não estávamos na nossa melhor versão, mas temos que passar a página rápido e saber que as derrotas acontecem, é um desafio, futebol é um desafio, o Campeonato Brasileiro principalmente é um desafio muito grande, são 38 rodadas. Obviamente que esses tropeços acontecem, agora é levantar a cabeça o mais rápido possível para poder chegar bem nesse jogo da Libertadores que é fundamental. A reclamação em relação ao erro de arbitragem, se você acha que houve realmente erro de arbitragem na partida e se isso pode ter influenciado no resultado. Obrigada. Prefiro não comentar sobre arbitragem, sinceramente. Já vocês vão fazer isso aí nesses dias agora. A arbitragem sempre é muito comentada, eu prefiro não comentar. Felipe, boa noite. Eu queria que você projetasse a partida contra o Central Córdoba, que é uma partida decisiva na Libertadores na próxima quarta-feira. Hoje, primeiro analisar esse jogo de hoje contra o Cruzeiro, ver o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, para poder corrigir e a partir daí amanhã... Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!